Deus seja sempre louvado. Amém. Você deve estar estranhando, no meio da tarde, a gente aparecer com uma live aqui para vocês, né? Pois é. O nosso intuito sempre foi, sempre será, alcançar a Irmandade tantas vezes quanto forem possíveis. Levar uma palavra de ânimo, levar uma palavra de vida, uma palavra de virtude, de unção para os corações. E orando a Deus, pedindo a Deus uma luz, nós decidimos então trazer para vocês, sempre que for possível, a palavra da tarde. Então não é um culto, porque o culto vai ser realizado às 20 horas, às 8 da noite, mas é uma palavra, uma reflexão para os nossos corações, colocando no povo de Deus essa intenção maravilhosa de estar sempre na presença do Senhor. Nessa tarde, então, nós vamos ler a palavra de Deus no livro do profeta Joel, no capítulo 2, no verso 28. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Se você puder acompanhar aí na sua Bíblia, no seu smartphone, acompanhe com a gente. Eu espero que ela traga edificação a todos os corações. Aqui diz o seguinte: promessa da efusão do Espírito. E há de ser que, depois, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne,
e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Amém. Efusão do Espírito é uma busca tão desejada por todos nós, que nós pedimos em todo o tempo, para que sejamos revestidos do poder de Deus, para que sejamos revestidos da glória de Deus em nós. É simples, é fácil, não é fácil. Demanda muita oração, demanda muita dedicação, demanda colocar o coração em Deus em todo tempo, em todo momento, e uma prática diária do clamor, da oração e dessa busca incessante que a gente fala sempre para vocês. Essa efusão representa um derramamento maravilhoso da glória de Deus sobre todos os corações. Essa efusão fortifica também a nossa fé, anima os nossos corações para esperarmos nos desígnios e nos propósitos de Deus. Ser crente nunca foi fácil e não vai ser, irmãos, também jamais será. Mas existe uma recompensa, existe uma bênção, existe uma vida eterna que está por vir para as nossas vidas terrenas. Uma salvação, um céu e uma alegria que durará eternamente. Aqui na terra, a gente enfrenta todo tipo de guerra, todo tipo de luta. E se nós não buscarmos essas qualidades, essa efusão do Espírito que a palavra nos propõe, dificilmente nós resistiremos como pessoas aqui. Dificilmente nós suplantaremos os nossos medos, as nossas preocupações e tantas outras coisas que se levantam nas nossas vidas para tirar a nossa paz. Que nessa tarde você se lembre que por pequeno ou pequena que você seja, ou que você é efetivamente, lembre-se que a grandeza de Deus se sobrepõe a todos os teus problemas, que a beneficência de Deus se sobrepõe a todas as barreiras e dificuldades que se levantam na sua vida. Se você buscar, ainda essa tarde, ainda agora, uma presença de Deus para a tua vida, uma melhora espiritual para você, uma proximidade com o Deus a quem você serve, não por conta das nossas lives, não por conta do culto onde você se congrega, ou até mesmo do costume que você tem de oração ou de propósitos. Não. De coração sincero, sem reservas, sem máscaras, sem medos, com uma entrega total e absoluta de alguém que confia num Deus superior a si, superior a você, superior a mim. Talvez Deus tenha preparado essas palavras da tarde para trazer aos corações fé e essa proximidade com o Senhor. Desapercebidamente você cruzou com esse vídeo, com essa live, e o Espírito de Deus quer invadir o teu coração, quer invadir o teu ser, quer invadir a tua alma e te encher de uma alegria que não findará, uma alegria eterna, uma alegria duradoura. Não olhe para as críticas como forma de destruição dos teus sonhos, mas tenha um olhar grandioso, um olhar macro, um olhar de alguém que é grande em Jesus Cristo. E as críticas que vierem a você, sejam no mundo espiritual, quanto à sua vida espiritual, ou no mundo material, trabalho, família, enfim, a sua vida na sociedade, sejam quais forem as críticas, olhe para elas com um olhar macro e aprenda com cada um dos teus erros
tanto espirituais quanto materiais também. Nos relacionamentos, na vida, na comunidade, na igreja onde você se congrega, em tudo que você fizer, que cada pedra, que cada madeira, que cada obstáculo que for colocado no teu caminho, te sirva de trampolim, te sirva de altar, te sirva de exaltação, de crescimento espiritual para a tua vida e para a tua alma. Talvez você tenha encontrado essa live super triste, você está aí aborrecido, no meio da tarde tem aquele limbo que o mundo parece que está parando e você está aí no esquecimento. No teu esquecimento, mas não no esquecimento de Deus. Não no esquecimento da bondade e da misericórdia de Deus. Tanto não que o Senhor nos fez vir aqui, trazer essa mensagem para você, onde quer que você esteja. Muito provavelmente esse vídeo ficará salvo aí no canal da igreja e vocês verão ele depois de meses, talvez até anos, Deus o sabe. Efusão do Espírito, derramamento da glória de Deus nas nossas vidas. No meio da tarde, poderíamos falar de negócios, poderíamos falar de vida material e tantas outras coisas tangíveis, materiais, mas o Senhor nosso Deus sempre andou na contramão da recessão. A intenção de Deus é falar justamente o contrário daquilo que esperamos, para mostrar que o que prevalece na nossa vida sempre foi e sempre será a boa vontade de Deus. E o Senhor vem no meio dessa tarde, no meio dos teus negócios, no meio das tuas preocupações, das contas que você está pagando aí no internet banking, se tiver, glória a Deus que tem condição para isso, para te falar do Espírito, para te falar que tudo isso que você está fazendo nesse momento, seja o que for, vai acabar. A empresa, os negócios, a carreira profissional, a carreira acadêmica e, consequentemente e fatalmente, essa nossa vida terrena também terminará. Mas aqui dentro de nós habita um ser celestial, um ser que pertence a Deus, e é para esse ser que eu estou falando nesse momento. Para você, ó alma cansada, alma entristecida com o peso das tuas provas, do tamanho das lutas que você tem enfrentado, lutas essas que têm minado as tuas forças e feito o teu coração às vezes quase querer desistir. Se você pudesse, eu sei que você fugiria para longe, e não é das pessoas e nem de quem você gosta, muito menos, mas é das tuas aflições, dos teus medos e das tuas dificuldades. Vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma oração e vamos pedir ao Senhor que, em vez de levar você para longe, leve as tuas aflições para longe e traga para perto muita paz, muito amor, muita prosperidade, muita mesa cheia, muita família reunida, muita risada com os amigos, muito culto, muito passeio em família ou com os amigos, muitas realizações, mas acima de tudo, o derramamento da glória de Deus em todos os corações. Que essa tarde, no nome do Senhor Jesus, a tua vida, as nossas vidas, sejam repletas do amor de Deus. Que a nossa casa seja repleta da santa e gloriosa paz de Deus. Que o Senhor venha sobre nós com o seu Espírito, com a sua presença, envolver o nosso ser, envolver a nossa alma. Glória a Deus. Envolver a nossa consciência e até a nossa subconsciência, que é onde nós não temos domínio da ciência e da consciência. Que o Senhor tome o nosso ser interno, externo, aquilo que falamos e aquilo que interiorizamos em nós. Que o Senhor descubra os segredos mais escondidos do nosso coração e nos faça lidar com os nossos conflitos internos, tanto na mente quanto na alma. Uma alma que habita num tabernáculo de carne, um ser celeste morando num ser material, físico, humano. Há de ter muitos conflitos, não concordam, irmãos? Há de ter muitas divergências, muitas diferenças. São seres distintos, de lugares distintos, com objetivos distintos. A carne puxa para as coisas da carne, diz a palavra, e o espírito para as coisas do espírito. Que haja paz entre esses seres, que haja um entrosamento.
uma efusão, como diz aqui a palavra, uma efusão do Espírito, transformando a cada um de nós, dia após dia, em seres mais celestiais, mais espirituais, mais amorosos, mais perdoadores. Que nós busquemos mais a presença de Deus e que essa presença se achegue ainda mais a cada um de nós. Por onde você passar, glória a Deus, haverá sinal de Deus na tua vida. Nós vemos essa tarde aqui na igreja para te transmitir esse recado, da onde você ouve a palavra todas as noites, ao longo desses 5 meses, mais de 200 cultos. E vem agora a palavra da tarde falar ao teu coração. Lembre-se de uma coisa, nós não temos a menor pretensão de ser profeta, de ser maiores, não. A nossa única intenção é dizer para você que está me assistindo, você não está sozinho, você não está sozinha. E é bem verdade que o mundo quer te ver chorar, mas esse Deus maravilhoso, que o nome dele está aqui, quer te ver sorrir. Em nome do Senhor Jesus, coloca um amém aí nos comentários, diga que você crê de toda a tua alma e que Deus faça a tua vida um testemunho vivo da graça de Deus derramada na terra. Por onde você passar, você verá essa palavra se cumprir na tua vida. E você perceberá que essa efusão entrou em funcionamento ou está acontecendo quando essas coisas pequenas que hoje te aborrecem e que te atingem e que fazem você perder o centro, perder a paz, pararem de te influenciar, pararem de te incomodar. E você vai entender, Senhor, agora eu posso compreender que eu estou recebendo a efusão do Espírito. O Senhor está elevando o meu espírito, elevando a minha alma. Eu também, irmãos, tenho plena convicção de que eu preciso desesperadamente dessa efusão do Espírito em mim, desse derramamento, que o Senhor venha completar o meu ser, as minhas dúvidas, os meus medos e os meus anseios. Haja paz no povo de Deus, haja paz na igreja de Deus, haja paz em todos nós. E que essa tarde você tenha força para resistir os teus problemas, buscando em Deus essa força material que você precisa para subsistir aqui. Vamos fazer uma oração? Aqui mesmo onde eu estou, vou deixar a Bíblia aberta para a gente orar. Ora junto comigo ou só escute. Vamos pedir a Deus para derramar sobre nós esse Espírito que nós tanto desejamos, o Espírito Santo. Senhor, nós te damos graças por poder estar aqui com o teu povo, fazendo alguma coisa para o teu reino, para alcançar vidas, para alcançar almas e famílias. Que todos nós possamos compreender, ó Deus, que precisamos de ti e que não é fácil viver nessa terra. Muitas dúvidas, muitos conflitos, anseios e preocupações que permeiam as nossas vidas. Mas nós entregamos através dessa oração a nossa vida na palma das tuas mãos. E te pedimos, ó Deus maravilhoso, faze de nós um vaso de honra na tua presença. Derrama sobre nós a unção e a virtude do teu Espírito Santo. Que nós possamos receber essa efusão, possamos receber, Senhor, por completo aquilo que tu tem para derramar sobre nós. Derrama do teu azeite, derrama da tua graça, unge-nos nesse momento com a santa paz de Deus. Independente de religião, independente de igreja, independente de ideal religioso ou político ou ético-social, Senhor, que todos nós estejamos unidos num único propósito, o de agradar a Deus, o de adorar a Deus e poder fazer a nossa parte para o teu reino, mas não só para o teu reino, também para a nossa alma. Que nós possamos passar esse restinho de tarde em paz. Daqui um pouquinho à noite haverá o santo culto e nós estaremos aqui, diante da tua presença, louvando a Deus, adorando a Deus, buscando ao Senhor de todo o nosso coração. Ajuda esse teu povo, porque a nossa vida é dedicada a te servir. É o que pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus, que vive eternamente. Amém.
Deus que abençoe. Obrigado pela paciência. Eu sei que vocês foram pegos aí de surpresa, mas a intenção é essa mesmo. Fica ligadinho no canal. Se quiser nos chamar aqui através do WhatsApp, ó, tem um QR Code na tela, só você chamar. Se inscreva no nosso canal, dá um joinha nesse vídeo para que a gente alcance muitas vidas. Compartilhe. E não se esqueça daquilo que Deus deu de dizer. Você não está sozinho. A paz de Deus e até daqui a pouco no culto às 20 horas. Fiquem bem. Deus abençoe.